Olá, me chamo Annelise, sou acadêmica do curso de Letras da UniOeste e hoje a gente vai falar sobre realismo. Então vamos lá, né? Quando a gente vai falar de um período, de um movimento literário, a gente tem que pensar no contexto histórico do que estava acontecendo naquele momento, né? Então vamos lá. Geralmente, um movimento literário ou artístico, ele vem para se opor ao anterior. E foi o que aconteceu no realismo. Ele veio ali no final do século XIX e ele se opunha ao movimento anterior, que era o romantismo. Então, como que funcionava o realismo? Ele era muito objetivo, né? E ele tratava de assuntos sociais. Então, estavam acontecendo muitas transformações no Brasil, acontecendo várias coisas como a abolição da escravatura, e as pessoas elas percebiam que elas não podiam mais focar tanto no interior, na alma, nos sentimentos, quando tinham situações de fome, situações de injustiça social, né? Mas o realismo ele não foi só um movimento literário. Ele, na verdade, foi considerado um dos principais movimentos artísticos do final do século XIX. E ele tinha diversas formas de manifestação, não só no Brasil, como na Europa também. Quais eram os principais autores do realismo? Então, a gente tinha o Machado de Assis, que inicia o movimento, né? Então, ele estava na última fase romântica, mas ele também estava no realismo. Então, a gente tem obras como Memórias Póstumas de Brás Cubas, Dom Casmurro, Quincas Borbas dele. E ele tinha características de ironia, crítica, metalinguagem, interlocução em suas obras. Mas a gente também tinha o Eça de Queiroz, né? Que vinha ali com o Primo Basílio e tinha características de objetividade, descritivismo, análise psicológica, antirromantismo e crítica à elite burguesa nas suas letras, né? E isso traz muito a essência do realismo, né? Porque o realismo realmente invertia muito os valores do romantismo, ele focava no homem em si, no cotidiano, nessa crítica social e tinha uma linguagem já mais simples e mais objetiva, tá? Mas era tudo muito detalhado, os ambientes, os personagens, ok? Então, a importância do Machado é porque ele estava tanto na fase preparatória, ou seja, no finalzinho ali do romantismo, quanto no realismo, já iniciando o realismo. Então, vamos lá. O Machado, ele estava ali na última geração romântica, né? E ele não era tão adepto a essa rigidez de ficar num só período, num só estilo. Ele tinha um estilo próprio, exclusivo. E por mais que as obras dele retratassem esse amor como tema e as relações amorosas dos protagonistas, ele também trazia já um senso crítico, desenvolvia o psicológico nos personagens. E isso foi muito importante. E o Machado, ele não foi importante somente para o realismo, somente para o romantismo. Ele foi considerado um dos maiores, se não o maior, nome da literatura brasileira e mundial, tá? Então, ele não só escrevia romances, como ele escrevia peças de teatro, crônicas, contos, poesias. E ele caminhava ali tanto pela fase romântica quanto pela realista. Ele tinha muito isso do aprofundamento psicológico dos personagens, analisando o comportamento, né? Continha muita crítica, muita ironia, porque, de novo, o Brasil estava passando por muitas transformações naquele momento, né? E quais eram essas transformações? Qual era o contexto histórico? A gente tinha a Revolução Industrial, a migração do campo para as cidades, lutas de classes, o Segundo Reinado. Então, a gente tinha também a abolição da escravatura, né? Por isso que o Machado, ele entendeu, com tudo que estava acontecendo, que ele tinha que fazer uma criação literária que fosse mais objetiva e que confrontasse a realidade que as pessoas estavam vivendo naquele momento. Não dava para você focar no interior, nos sentimentos, quando tinham pessoas em situações de injustiça social, né?
Então, o Machado, ele inicia o realismo com Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? E quais são outras características do realismo? Então, a gente tem a verossimilhança. E o que é a verossimilhança? A verossimilhança, ela traz essa necessidade da narrativa ser construída num universo possível. Ou seja, ela tem que provocar no leitor a sensação de que aquilo realmente pode existir, realmente pode acontecer. Depois a gente tem o descritivismo dos personagens, dos locais, a razão, a observação, a análise, né? Que já junta aqui com o descritivismo. O retrato fiel dos personagens. O universalismo. O que era o universalismo? O universalismo, ele buscava o que era universal. Então, o eu, nesse momento, ele cede o lugar ao não eu. E, por fim, a objetividade, né? Então, a gente tem uma linguagem clara, objetiva. Então, retomando, o que a gente tem que lembrar quando a gente pensar em realismo? A gente tem que lembrar que ele era um movimento de objetividade, que tratava de assuntos sociais, que ele ocorreu ali no final do século XIX, no momento de revolução industrial, de abolição da escravatura, muitas transformações no país, que ele se inicia com Memórias Póstumas e que ele tinha características de verossimilhança, descritivismo, razão, observação, análise, universalismo, objetividade. Então, era um período que se opunha ao romantismo, né? Ele tinha essas características de ser objetivo, descritivo, criticar o social por conta do momento, né, em que ele ocorreu. O principal autor, a gente tinha o Machado e a gente tinha o Essa também. E se inicia com Memórias Póstumas. Até mais!